Olá, pessoas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Débora Vieira e hoje vamos falar sobre a terceira parte do nosso caderno aí para a gente saber o que a gente quer realmente para a nossa vida e a gente conseguir aí realizar e colocar em prática, tá bom? Esse canal é um canal onde eu falo sobre ser coach de si mesmo, porque a gente está muito acostumado acredito que quem acessar esse canal aqui são pessoas que já compraram curso, que já fizeram algum tipo de mentoria, talvez, mas não teve resultado que esperava. E isso pode acontecer, né? Como eu falei no início, na primeira parte do vídeo, por falta de saber o que realmente a gente quer, né? E os processos, às vezes, de mentoria ou de uns cursos que a gente faz, dependendo, são processos muito rápido, né? Não tem, se você for pagar uma pessoa para te acompanhar mesmo, assim, um passo a passo, é mais demorado e muito mais caro. Então, são coisas que você consegue realizar, você até tem algum resultado, dependendo do curso aí que você fez, só que são resultados um pouco rasos, né? Não é aquilo que você realmente quer. Então eu pensei, pô, eu já tenho vários conhecimentos, eu já li vários livros, já fiz vários cursos, e por que eu não compilar esse conhecimento que eu tenho e aplicar em mim mesma, né? Por que eu não posso ser coach de mim mesma? E daí veio o nome do canal. Então, dando sequência aqui a terceira parte, né, do nosso caderno aí. Hoje nós vamos para o bloco, deixa eu ver, que na semana passada nós falamos sobre os talentos, né? Então nós vamos para uma parte aí bem interessante, que é entender realmente quais são os seus talentos, suas habilidades. E hoje nós vamos para a parte de olhar, né, para a nossa vida e saber, se eu sou coach de mim mesmo, então eu vou ter que ultrapassar aí e passar por cima das minhas travas. Eu vou ter que olhar mais de perto e ver o que é que está me travando e vou ter que encarar isso. Então, eu vou ter que encarar as minhas travas de qualquer jeito, porque você fazendo um curso ou você se auto-mentorando sendo coach de si mesma, você vai ter que enfrentar os desafios, independente, né? Porque o que a gente aprende nos cursos não é somente teoria, não é somente ler, a gente precisa colocar em prática. Então aqui, né, juntas, nós vamos encarar nossas travas de frente. Então eu vou começar direto, tá? Nas perguntas aqui. Então a pergunta dando continuidade. A primeira pergunta: o que eu acredito que me impede de crescer? Então anota aí no seu caderno. O que eu acredito que me impede de crescer, tá? O que acontece? Aqui a gente vai analisar onde moram as nossas crenças, né? Crenças é tudo aquilo que você acredita. Então, se você acredita que você não é capaz, se você acredita que você não serve para fazer isso, que você é isso, aquilo, não sei o que passa aí na sua cabeça, mas o que você acredita que te impede de crescer. Então, às vezes a gente acha que o impedimento da gente crescer é porque eu não tenho dinheiro, é porque eu nasci numa família pobre, é porque eu moro na cidade que eu moro, é porque minha família não me apoia, é porque isso, é porque aquilo. Então, entenda que a crença ela vai estar nessa frase que você fala para você, entendeu? Como eu não sou suficiente, isso não é pra mim. Então aqui, ó, no meu
no meu caderno, eu coloquei uma coisa que foi daí que eu comecei, eu pensei assim, eu vou criar um canal, né, pra mim falar sobre isso e também aplicar na minha vida, né. A primeira coisa que veio aqui, que eu coloquei, o que me impede de crescer é eu não ter certeza do que eu quero. Então isso aqui é uma crença, porque na real a gente sabe o que a gente quer, a gente só precisa ter clareza. Por isso que eu comecei a escrever, porque você vai observar aí nas suas escritas que você vai repetir algumas coisas. E aí, né, em cada passo, em cada bloco, a gente vai conseguir chegar aonde você realmente quer. Então, eu coloquei aqui que eu começo várias coisas e não termino. O que eu repeti muito aqui nessa minha escrita, a falta de clareza. Então eu tenho uma crença aqui, uma trava, que eu acredito que eu não sei o que eu quero, né? Então, eu percebi que esse é uma barreira que está me impedindo de chegar aonde eu realmente quero, tá? Então você vai escrever aí e você vai identificar, você vai olhar qual é a sua maior barreira, o que você fala para você mesmo, entendeu? Como eu disse, se você disse que você não é suficiente, será que realmente? Com certeza você é suficiente, né? Você chegou até onde você está hoje sozinha. Então você é suficiente. Eu não sou capaz. Você é capaz. Então a gente vai começar a olhar para essas crenças para que a gente mude, né? Reprograme isso que está guardado aí internamente, tá? A segunda pergunta: que medo mais me trava hoje? Então, o importante é, porque a gente sempre fala que tem medo das coisas, então o importante é a gente dar nome para os nossos medos, né? Você tem medo do quê? A gente fala assim, eu tenho medo, mas medo do quê? Tem que dar nome, porque quando a gente dá nome, a gente traz clareza, a gente tira o pano de cima do fantasma, entendeu? E você consegue ver a cara do fantasma. Então você tem medo do quê? Eu tenho medo do julgamento, eu tenho medo de dar errado, eu tenho medo de não dar certo e não saber, tenho medo de não saber como fazer. Então, assim, escreva tudo aí que te dá medo, tá bom? Aqui no meu caderno eu coloquei medo de ser julgada, eu coloquei medo de não dar certo, medo de falhar, medo do que as pessoas estão falando de mim, medo de morrer pobre, medo de não crescer financeiramente, medo de tomar decisões erradas e assim por diante. Então, assim, quando eu escrevi esses meus medos, ele vai. Eu comecei a enxergar e olhar e falar assim, cara, como assim? Eu tenho medo de ser julgada, sendo que eu me exponho muito. Tipo assim, é algo que eu preciso fazer para vencer esse medo, eu preciso me expor para a minha mente entender que não tem perigo ali, entendeu? Porque os nossos medos, eles são criados, a nossa mente cria uma história e aí impede da gente dar o próximo passo e a gente trava, entendeu? Então, ele vai parecer um monstro até você olhar para ele de um modo e falar, cara, mas eu não tenho medo disso porque eu tenho certo tipo de comportamento que demonstra para mim mesmo que eu não tenho esse medo. Então, isso aqui é só uma trava da minha mente, entendeu? Então, você começa a olhar para ele, por esse medo, e você começa a analisar, e você vai começar a ter um comportamento diferente quando aparecer esse medo novamente, tá? A próxima pergunta: o que eu evitaria fazer mesmo sabendo que me faria crescer? Aqui vai identificar a nossa zona de conforto, entendeu? Eu sempre quis ter um canal no YouTube há muitos anos
e isso sempre me travou. Eu já me expus no Instagram, já me expus no TikTok, mas eu não sei por que eu não conseguia vir para o YouTube, entendeu? Eu não sei, eu achava que, porque assim, nos outros canais são vídeos mais curtos, você não faz vídeos longos. E eu achava que eu não tinha conteúdo suficiente para conseguir gravar vídeo. Eu achava que eu ia travar, que eu ia ter que criar um roteiro para me ler, sabe, seguir um script, porque eu achava que entra naquela questão também de achar que você não é suficiente, que você não vai dar conta. E aí eu tive que sair dessa zona de conforto. Uma outra coisa também, né, foi por isso que eu abri aqui esse canal, tá? E outra coisa também que eu coloquei aqui, que é uma coisa que mesmo sabendo que me faria crescer eu evitaria, é da palestra, entendeu? Eu gosto de me comunicar, eu já fui líder, né, de equipe, eu trabalhava na C&A bem tempo atrás, então eu sempre gostei de falar, de estar à frente, de estar direcionando as pessoas, de estar trazendo algum conhecimento diferente. Eu sempre gostei dessa comunicação, né? Só que o medo, né? E a gente acha que só porque a pessoa tem uma habilidade de se comunicar, significa que ela não tem medo, né? Isso está errado. Nós temos medo, sim, e isso trava, né? Isso trava a gente dar o próximo passo, Então, eu coloquei aqui que é uma coisa que eu evitaria, né? Seria palestrar, né? Mesmo sabendo que isso me ajudaria a crescer. Então, eu preciso sair e eu identifiquei que isso é uma zona de conforto, né? A primeira que era vir aqui gravar os vídeos no YouTube, que são os vídeos um pouco mais longos, e para a pessoa conseguir gravar vídeos mais longos, ela precisa ter conteúdo, porque uma pessoa que não tem conteúdo, ela não consegue, né? Então eu ficava muito lá no Instagram, tem tanto que eu até saí do Instagram hoje, não, eu tenho minha página lá do Instagram, mas acabei que nem dei continuidade nela. Fui pro TikTok com outro assunto, né? Que eu tô lá no TikTok, eu falo sobre empreender também. E eu falei, não, eu preciso ir pro YouTube. Então, venci, eu saí e identifiquei essa minha zona de conforto. Então, todos nós temos aquela tarefa que a gente sabe, a gente sabe que é a chave do sucesso, entendeu? Só que a gente acaba fugindo dela, né, por conta dessas travas, por conta dessas crenças. E como eu falei para vocês, para mim aparecer aqui foi vencer uma dessas travas, entendeu? E aí me conta aqui nos comentários qual que é a sua maior trava aí que você identificou, tá? Pra gente aí conversando, pra gente ir descobrindo aí os nossos monstros. A próxima pergunta é: qual desculpa eu mais uso? Então, nós somos cheios de desculpa, né? Porque a gente, você percebe que as perguntas, ela vai vindo de um processo, né? Você acabou de responder, identificar a sua zona de conforto, e aí agora você vai identificar aonde você está procrastinando também, que é o confronto com a sua procrastinação. Porque quando as pessoas acham que procrastinar é somente porque a pessoa é preguiçosa, né? Porque ela não quer fazer. Mas muitas coisas, muitas camadas, né, nessa parte da pessoa procrastinar. Então, essa pergunta aqui, qual desculpa eu mais uso, é um tapa na nossa realidade, entendeu? O que você mais fala aí pra você? Você sabe o que você tem que fazer, aquilo tá óbvio ali, tá nítido, tá esfregando na tua cara e você sempre dá uma desculpa. Então, identificar essa desculpa é você confrontar a sua procrastinação, entendeu? E aí você vai trazer clareza para você conseguir dar e ir avançando. Então, qual desculpa que você dá? Eu estou cansada,
amanhã eu faço. Pra mim aqui eu coloquei, eu sempre uso, tipo assim, agora não dá porque eu tô com outras coisas pra fazer, não estou preparada, né? Com essa questão de não se achar o suficiente, achar que sempre tem que comprar mais um curso, que sempre precisa aprender, ler mais um livro pra conseguir sair dessa zona aí de conforto. Então, não consigo sozinha, eu uso aqui também, eu estou cansada, preciso de mais um curso. Então, identifica aí qual é a sua desculpa favorita, qual é a sua desculpa de que você carrega de bichinho de estimação e encare, tá? Traz essa clareza aí para a escrita e para que você comece a trabalhar em cima dela, porque não a gente não vai só escrever, entendeu? Quando a gente começa a identificar, eu até falei num vídeo anterior, em uma pergunta lá que falava sobre se eu continuar como eu estou vivendo hoje, como eu estaria daqui a um ano. E aí, quando eu fui falar na minha parte de saúde, né, porque eu ganhei peso, né, eu tava pesando 67 quilos, eu acho que eu ganhei uns 10 quilos aí, e porque eu comecei a trabalhar em casa, e eu gravo vídeos aqui no YouTube, só que eu tenho uma confeitaria, né, em casa, trabalho pelo iFood, e aí eu comecei a comer bolo vulcãozinho todos os dias no meu cafezinho da tarde. Eu sentava e comia um bolo vulcão, tomando um cafezinho amargo. E isso foi por bastante tempo. E aí escrevendo, como quando eu coloquei isso, no outro dia eu parei. Entendeu? Quando a gente traz a consciência que aquilo que a gente está fazendo está nos travando, tá nos prejudicando, se a gente continuar assim, onde a gente vai parar, a gente consegue tirar forças, porque eu sabia que eu estava fazendo errado, eu sabia que aquilo não era legal, eu estar comendo um bolo todos os dias, um docinho todos os dias, e não estar fazendo nenhuma atividade física. E só que eu parecia que eu não conseguia parar, sabe? Tipo, mais que eu queria, eu não conseguia parar. E aí, quando eu comecei a escrever, quando eu resolvi, deu um estalo de fazer esse processo, e começar a gravar aqui, eu simplesmente não tenho vontade, entendeu? Não, não, não faz, eu nem sei, mas acho que já vai fazer um mês que eu não tô comendo os bolos vulcão que eu tava comendo todos os dias. Então, quando você traz essa clareza, isso vai te ajudar a encarar, né? Tanto a sua zona de conforto, as suas travas, as suas crenças, tudo isso vai trazer clareza para você, tá bom? A próxima pergunta. Se eu não tivesse medo, o que eu já teria começado? Essa pergunta aqui, ela é muito, tipo assim, muito legal, sabe? Aqui a gente vai trazer tipo um resgate do nosso desejo reprimido. Aquilo que você quer fazer, só que o medo te impede de começar. O medo, as crenças, a zona de conforto, tudo isso está impedindo de você dar esse passo. Então essa pergunta, ela vai mostrar onde está o seu maior potencial escondido, né? Onde você está aí camuflando e não conseguindo dar esse passo. Então, se o medo fosse embora nesse exato momento, né, o que você estaria fazendo agora? Então, a resposta para mim, quando eu comecei a fazer essas perguntas, responder essas perguntas, a resposta foi criar esse canal, que esse canal é a resposta dessa pergunta, entendeu? Se eu não tivesse medo, que eu já teria começado, que era vir pro YouTube, que era gravar os vídeos, que era em ver que eu tenho conteúdo, sim, eu tenho alguma coisa a compartilhar com as pessoas, entendeu? Então, cá estou gravando esse vídeo. Então, com essas perguntas comprova que faz a gente se movimentar. E quando a gente tira esse véu de não saber o que a gente quer, né? De não saber nossas crenças, de não ter
esse autoconhecimento de nós mesmos. Então, coloca aí, se você não tivesse medo, o que você já teria começado. E aí você vai identificar, e isso vai te dar força para falar, caramba, é minha oportunidade de fazer, eu tenho que vencer isso aqui. Porque senão a gente vai continuar repetindo o ciclo, entra ano, sai ano, e a gente continua da mesma forma, né? A gente não deixa de viver o nosso melhor, porque todos nós temos potencial, todos, né? Só que por conta dessas travas a gente não consegue dar o próximo passo, e isso vai impedindo cada vez mais da gente realizar o que a gente realmente quer, né? E por conta do medo de julgamento, por medo de, como eu falei, medo de julgamento, a nossa zona de conforto, os nossos talentos reprimidos. Imagina onde você estaria se você tivesse ciência disso tudo, né? Olhando para si mesmo. Então, pega essas perguntas aí, tá? Essa aqui é a terceira parte. Se você começou por esse vídeo, tem na playlist, tá certinho lá, parte 1, parte 2. Então começa lá da parte 1, pega um caderno, compra um caderno, tá? E coloca aí no seu caderno auto-mentoria, coach de mim mesma, não sei. Mas responde essas perguntas para você trazer clareza para sua vida, tá? Então, a maior dificuldade que as pessoas têm hoje, olhando para mim, olhando para as pessoas com as quais eu converso, é a falta dessa clareza mesmo, de você. Eu sei que ficou redundante, mas não tem outra palavra que se adequa a isso. De não saber o que quer para a vida, né? A gente fica muito preso o que as pessoas falam, a gente tem medo a gente quer fazer alguma coisa que a gente vai pedir opinião para as pessoas erradas, e as pessoas com as crenças dela acaba impedindo a gente de dar o nosso passo, aí junto com as nossas crenças, que a gente vai com medo perguntar para uma pessoa que também tem medo, ela vai dar a opinião dela, e aí você não dá esse próximo passo de fazer aquilo que você quer, né? Então, se der essa oportunidade, né, esse ano de 2026, se der essa oportunidade de você sair dessa caverna, entendeu? Sair dessa caverna e descobrir que existe um outro mundo lá fora, que existe uma outra pessoa aí dentro de você, que ela tem capacidade sim de fazer, de realizar tudo aquilo que você quer, tá? E só que você só vai conseguir se você se permitir, se você olhar para você e falar, não, eu tô cansada, eu preciso me dar essa oportunidade de realizar os meus sonhos, de realizar os meus objetivos, tá bom? Espero ter aí contribuído com vocês com esse vídeo. Se você gostou, se esse vídeo aí ressoou com você de alguma forma, se você tá vivendo esse processo dessa busca, né, de saber o que você quer para sua vida, desse processo de autoconhecimento, dá um curtir aqui nesse canal, segue a gente aqui, pra gente formar uma comunidade de pessoas que vai se transformar aí de dentro para fora e depois vai trazer para o mundo o seu melhor, o que você tem de melhor aí dentro de você, tá bom? Porque Deus não criou cada um aqui para ser pequenos, todos nós já nascemos grandes, nós é que nos colocamos dentro de caixinha que não são nossas, são caixinhas aí formadas pela sociedade, pelas pessoas que estão ao nosso redor, que nos moldam dentro de caixinhas, sendo que nós somos maiores do que isso. Então, carrega aí internaliza aí essa mensagem e saia dessa caverna, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.